ousadas para a época. Então, eu queria deixar para, eventualmente, uma outra oportunidade, um exame do texto em si e tentar conversar com vocês sobre coisas que circundam e precedem, que explicam o porquê do Freud ter se dado ao trabalho de fazer um trabalho como esse, um trabalho que ele escreveu a jato e que também ele abortou a jato, né? Então, entender um pouco o que é que estava em jogo naquela ocasião para ele e na atmosfera epistemológica dessa época, e o que é que hoje faz com que o projeto tenha um interesse renovado, era um pouco isso que eu queria conversar, sobre isso que eu queria conversar com vocês. Então, por isso eu pensei em trazer várias citações dele, por isso eu pensei no PowerPoint, mas eu vou reduzir as citações ao que, por parte, vocês já conhecem, e que eu vou apenas costurar para desenvolver um certo raciocínio que eu vou deixar para concluir no final. Bom, esse texto de Freud tem um percurso completamente insólito, né? Ele tem gente aí com... o texto ele foi escrito de abril a outubro de 1895, e entre abril e setembro, Freud começou a pensar e a fazer anotações, etc., e começou a discutir com Fliess todo o conteúdo, através de cartas, até que, em setembro, no início de setembro desse ano, ele vai a Berlim, conversa com Fliess sobre as dúvidas que tinha, volta no entusiasmo febril, quase delirante. Antes de, já no trem de volta para Viena, ele começa a escrever ininterruptamente, e em um mês ele tem os 2 cadernos escritos, 2 de um total de 3 que ele tinha programado. O terceiro, não se sabe se ele escreveu, se ele rasgou, se ele jogou fora, ou se não chegou a escrever. O fato é que a gente conhece hoje como sendo projeto são os 2 primeiros cadernos que ele escreveu. O terceiro tomo, digamos assim, que diz respeito à psicologia do recalque, a gente não conhece. E muita gente, alguns intérpretes acham que exatamente foi a dificuldade de ele passar a discussão para o campo da psicopatologia, que era um dos 2 pilares do texto para ele, foi isso que determinou o abandono abrupto dele do texto, né? Mas, bem, de abril a outubro, ele escreve esse livro. Depois abandona, e em 1904, ou seja, 9 anos depois, a ligação com Fliess se desfaz. Ele rompe com Fliess em 1904. E a gente deve a 3 pessoas, basicamente, o fato de a gente conhecer esse texto, né? Que poderia ter o mesmo destino de outros textos, né? A gente sabe que aqueles 5 artigos fundamentais da metapsicologia, na verdade, era para ser 11 ou 12, e a gente não sabe do que aconteceu com os outros. Se Freud escreveu do mesmo jeito, apressado, não gostou de escrever e jogou fora, ou se jamais escreveu. Tem um famoso, meio mítico texto sobre a sublimação que ele teria escrito, mas não se sabe se perdeu. Bem, isso não aconteceu com o projeto por causa de 3 pessoas. A primeira foi Fliess, a segunda foi a Marie Bonaparte, e a terceira, a filha, Anna Freud. Na verdade, uma quarta, talvez, a viúva de Fliess, porque em 1904, Fliess morre, Freud rompe com Fliess, e Fliess mantém esses textos e as cartas, né, que Freud enviou até a morte dele, em 1928. E depois da morte de Fliess, a mulher dele, Ida Fliess, vende o manuscrito para um livreiro alemão, Reinhold Stephanes, com uma condição expressa, e é muito curioso. Ele vendeu ao Reinhold Stephanes os manuscritos com uma condição, de que Freud jamais pusesse as mãos no manuscrito. Por quê? Porque ela tinha desconfiança de que Freud, se pegasse, iria destruir. Como ela concluiu que Freud havia feito com as cartas da correspondência de Fliess que Freud teria guardado. Logo que ele morreu, ela pediu a Freud que ele enviasse cópia das cartas do marido, né? E o Freud disse que já tinha jogado fora a maioria, ia ver se
encontrava alguma, nunca encontrou nada, e a Ida concluiu que ele tinha rasgado tudo, jogado fora, achava que ele ia fazer a mesma coisa com esses manuscritos, e por isso disse ao Reinhold que a única pessoa que não podia pegar o texto era o próprio autor, Freud. Com isso, Fliess morreu em 28, a década de 30 é a década de ascensão do nazismo, né? Então, na década de 30, com o nazismo em Berlim, o Reinhold Stephanes sai da Alemanha, vai para a França, e lá ele já tinha ofertas de pessoas dos Estados Unidos para comprar os manuscritos, mas ele não fez isso, e ofereceu a Marie Bonaparte, que, como a gente sabe, era uma princesa da Grécia e da Dinamarca, era analisanda de Freud, né? Tornou-se psicanalista, uma das primeiras discípulas mulheres de Freud, e ela comprou material e escreveu, animada para Freud, que tinha recuperado esse manuscrito. Freud, na verdade, fica completamente desapontado, fica nervoso, tem medo do que ele diz, o que vai pensar a chamada posteridade desse material, e pede que ela o destrua. Ela não faz isso e vai até Berlim, até Viena, e tenta convencer o Freud de que era importante, do ponto de vista da história do pensamento. Isso já era 1930 e muitos, 37, 38. A gente sabe, a Marie Bonaparte foi muito importante no traslado da família, né, de Freud para Londres. Mas o Freud não muda de opinião e faz uma oferta até curiosa. Ele ofereceu a ela pagar metade do que ela havia pago ao livreiro para ele ficar com toda a correspondência. Dinheiro não era problema para Marie Bonaparte, ela recusou a oferta para poder manter a posse, e assim fez. E como Freud não queria que ela publicasse, ela depositou os manuscritos num banco Rothschild. Banco Rothschild, banco judaico. Quando os nazistas invadem a Áustria, motivo pelo qual Freud acabou indo para Londres, ela volta a Viena e, pelo prestígio que tinha, consegue, sob a vista de soldados nazistas, pegar os manuscritos e leva com ela para Paris. Em 1941, a França é invadida, os nazistas estão lá, Marie Bonaparte tem que sair da França por conta de questões na Grécia, a Grécia também está para ser invadida pela Alemanha, e ela deixa os manuscritos na guarda da legação dinamarquesa. E é daí, de Paris, que os documentos acabam indo de navio para Londres, embrulhado em papel flutuante e à prova d'água, com medo de o navio ser bombardeado e aquela coisa. Então, finalmente, depois da guerra, Marie Bonaparte vai a Londres, convence a Anna Freud da importância histórica do texto e convence a Anna a desobedecer o próprio pai e permitir a publicação. Freud já estava morto nessa ocasião, mas a Anna ainda assim desobedeceu o que ela sabia era a vontade expressa do pai. Em 1950, em alemão, e em 1954, em inglês, finalmente o projeto veio à tona. É quase impossível a gente ter uma ideia do que deve ter sido o impacto da publicação desse documento, essa mistura de neurologia com psicologia, na antivéspera da certidão de nascimento da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, 5 anos antes. De repente se descobre que muito do que parecia ter sido uma grande novidade da interpretação dos sonhos não era novidade. Estava sendo gestado no espírito de Freud, com uma grande diferença. E é essa diferença que marca essa cisão entre 1895, projeto, 1900, a interpretação, como, para muitos, o Rubicão que Freud atravessou, deixando de lado as ambições naturalistas, né, a pretensão de fazer uma ciência natural do psiquismo, e adentrando um território novo, inaugural dele, da psicanálise. Para outros, para esses primeiros intérpretes, então, ele é uma das faces de uma dobradiça, né? A dobradiça com a qual Freud da qual Freud se distanciou, um rompimento de Freud em relação ao seu passado de neurólogo. Para outros, na verdade, a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, para outros, na verdade, essa é uma visão enviesada.
legítima, mas é enviesada. Por quê? Porque quando a gente olha para o projeto, a gente pode facilmente ver linhas de continuidade muito fortes. Aí a questão não se trata de saber se houve ruptura ou continuidade, mas de discutir o que há de rompimento e o que há de continuidade entre uma coisa e outra. Mas isso, é claro, na conversa a gente pode ver quais são as inclinações de cada um, né? Isso depende de como cada um lê o que é a história de um pensamento, a história de uma prática, e essa talvez seja uma das querelas mais interessantes da psicanálise, reatualizada hoje, com essa reaproximação desde o início, final dos anos 1990, início do ano 2000, essa reaproximação, esse diálogo entre biologia, neurobiologia, né, neurociências de uma maneira geral, porque isso inclui cognitivismo, e psicanálise, que no início era uma coisa muito estritamente ligada a Mark Solms e a uma parte de psicanalistas ligados à IPA, mas hoje em dia atravessa o campo da psicanálise como um todo, e há muitos psicanalistas e teóricos do psiquismo de inspiração francamente, totalmente lacaniana, que fazem o mesmo tipo de interlocução. Então, esse é um assunto que se tornou atual novamente. Bom, segundo bloco enfim, de lembranças. Como é que Freud chegou até 1895? Ele tinha, em 1895, quase 40 anos. Né? É bom lembrar que Freud ele começou a carreira de clínico quando ele teve que sair do laboratório de Bruck. Ele era um neurologista, era um pesquisador. Ele sempre quis ser um pesquisador. De certa maneira, ele se tornou clínico por força do fato de ele ser judeu. Ele sabia, não, o Bruck disse a ele que não poderia contratá-lo. Outros colegas do mesmo laboratório foram contratados. Freud não foi, sabia que não seria contratado, teve que abandonar a carreira de pesquisador e se tornar e investir na clínica neurológica, e quase enfim, por deslizamento para a clínica psicopatológica, porque é preciso lembrar, nessa época, nós estamos falando de 1882, 85, neurologia e psiquiatria ainda disputavam um campo de pertencimento, né? A histeria sendo o pivô dessa enorme querela. Então, Freud sai do laboratório em 1882 e, em 85, 3 anos depois, ele vai para Paris, onde ele tem um encontro com Charcot. O encontro com Charcot faz com que Freud tenha agora duas grandes inspirações epistemológicas, né? dois grupos de mestres. O primeiro grupo de mestres são seus mestres neurologistas, neurólogos, pesquisadores de bancada, né? Meinert, Herbart, o próprio Bruck, eram fisicalistas, eram materialistas. Eles tinham uma concepção materialista do espírito, né? Em 1985, quando Freud vai para Paris, ele encontra uma outra tradição, que é a tradição francesa, uma tradição basicamente voltada para a clínica e para a psicopatologia. Na verdade, todos eram materialistas, todos acreditavam que, por exemplo, mesmo Charcot acreditava que a histeria ela tinha um componente biológico, só que ele sabia que era impossível de localizar, ele não tinha como localizar, e deixava, digamos, essa hipótese etiológica, orgânica, de lado, já que ele investia na riqueza, na capacidade heurística e na capacidade pragmática que o método clínico oferecia. Então, Freud aprendeu com Charcot que ele não precisava desmentir a dimensão biológica do psiquismo para explorar a dimensão que essa natureza permitia emergir, que era a natureza da dinâmica psíquica. Então, em 1885 e 86, ele vai para Paris. E 3 anos depois, em 1888, nós estamos há 7 anos do projeto, Freud escreve 3 artigos que a gente quase não lê, só quem se dá o trabalho de pesquisar essas coisas é que acaba lendo. Um é um artigo sobre histeria, onde ele tenta falar sobre essa correlação entre alterações fisiopatológicas e psicopatológicas da histeria.
Um artigo já sobre a afasia. Freud era um excelente neurologista, ele escreveu mais de 100 artigos de neurologia. Um ou outro ainda são citados no campo da neurologia, sobretudo aqueles que dizem respeito à paralisia infantil. E um outro artigo muito interessante que chama-se Cérebro. E nesse artigo, e ele está escrevendo isso em 88, 7 anos antes do projeto, antes que Sherrington tenha demonstrado a existência do neurônio, por exemplo, é muito cedo. E Freud já põe em questão a primazia absoluta do córtex cerebral. Ele saca, ele intui, ele observa e conclui que há muito mais no funcionamento do cérebro subjacente ao funcionamento psíquico do que apenas o córtex. Ou seja, muito do que é subcortical e, portanto, no nível filogenético anterior, no nível da gênese do indivíduo também anterior, e no funcionamento do psiquismo mais primário, toda a atividade subcortical, Freud acha que ali há um mundo para ser descoberto, que ainda não era explorado de maneira consistente, até porque, pensem, ainda não tem laboratório, não tem lâmina de neurônio, ainda não é tudo especulativo. Mas Freud já saca isso. Diga. Eu já tenho o share screen. Ah, é? Ah, que bom. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, peraí. Vocês estão vendo? Peraí. Eita, continua aqui aparecendo mesmo. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante, que sou eu. Bom, mas tudo bem, não tem problema. Vamos em frente. Então, voltando à nossa trajetória aqui, é interessante lembrar também que a teoria neurológica da época era fortemente marcada, além do materialismo, pela teoria do localizacionismo cerebral. A ideia de que no córtex havia regiões responsáveis por certas funções, né? Essa teoria já tinha tido uma versão meio popularesca, né? Subcientífica, né? Pré-científica, que foi a frenologia, na primeira metade do século XIX, mas no final do século XIX, essa ideia da localização cerebral de funções mentais ganhou um impulso extraordinário com a descoberta das áreas de Broca e Wernicke das afasias. Afasia motora, no caso de Broca, e afasia sensorial, no caso de Wernicke, né? Isso é como se tivesse calçado de maneira muito forte a teoria da localização cerebral. De maneira muito importante, Freud foi um crítico feroz dessa ideia do localizacionismo. E isso ele já intui nesse Cérebro, nesse artigo de 1888, e, sobretudo, ele desenvolve de maneira muito importante no artigo de 1891, em que ele escreve contribuições a uma teoria das afasias, né? Eu queria fazer apenas, então, uma menção rápida, antes de comentar as afasias, para dizer assim, que como Freud ele bebeu do conhecimento da época e de autores que não têm a ver com a psicanálise, mas que estão, digamos, no subsolo do que foi o espírito de Freud ao conceber o projeto e, mais adiante, a interpretação dos sonhos. A psicanálise não nasceu assim de uma mente brilhante do nada, né? Por exemplo, eu citei aqui Herbart, que era um neurologista, um fisicalista, ou seja, um materialista, mas que adotava uma teoria dinâmica do psiquismo. Por exemplo, Herbart, muito antes de Freud, ele já falava da noção de conflito intrapsíquico entre ideia consciente e ideia reprimida. Ou seja, a ideia... Ele não sabia explicar, ele não tinha essa competência, essa exploração conceitual, mas a ideia de que havia conflito psíquico entre consciente e inconsciente, ideia reprimida no inconsciente, já está em Herbart. A ideia de que um dos princípios básicos do funcionamento psíquico é a busca de equilíbrio, que está no jogo do princípio de constância,
de Freud também está presente na obra de Herbart, né? E a ideia de que a consciência ela tinha uma função muito importante em relação àquelas ideias que eram colocadas para fora da consciência. Então, essa ideia é uma ideia de Herbart, que Freud, claro, tinha conhecimento, né? O que Freud fez foi levar adiante essas intuições, né? Assim como a intuição de Charcot sobre a importância da sexualidade na psicopatologia da histeria. Freud sacou, só que ele se surpreendia de Charcot parar nesta percepção e de não ir adiante tentando entender a dinâmica dessa sexualidade na gênese do sintoma histérico. De outro autor muito importante, não só porque foi um mestre de Freud, mas ele deixou uma marca na maneira de Freud pensar o psiquismo e a sua relação com a neurologia, com o sistema nervoso, né, com o organismo, que foi o neurologista inglês John Hewlings Jackson, que é um autor que tem uma influência ao longo do século XX enorme, cujo último grande discípulo, digamos, dele foi o nosso querido que morreu há 2 ou 3 anos atrás, Oliver Sacks. E o que o Jackson ensinou a Freud foi a ideia de que a patologia ela tem sempre uma dupla face. Ele está falando de patologia neural, mas naquela época falar de patologia psíquica era falar de patologia neural, né? Que a doença não significava apenas perda, uma lesão qualquer neural, ela implica perda, claro, implica extravio de uma certa função, mas ela implicava para Jackson também liberação. Liberação de quê? De formas de reagir mais primitivas, mais primárias, mais originárias do organismo. Então, o sintoma não seria apenas um descarrilhamento ou uma destruição. O sintoma implicava sempre uma ativação de recursos neurológicos que estavam acalmados pelo funcionamento normal. Quando você tira o funcionamento normal, aquilo que era originário, prévio e tal, começa a produzir tentativas de compensação. Quando a gente ouve isso, isso tem tudo a ver com a maneira como Freud vai pensar o sintoma psíquico, né? Para Jackson também, essa resposta do organismo ela era ativa, ela era a criação de novas formas de relação do organismo com o meio ambiente, possibilitadas por essa liberação das funções inferiores, que o organismo aciona para tentar encontrar uma outra dinâmica com o meio. Vejam como tudo isso está presente na ideia do sintoma na perspectiva freudiana, né? E não só na perspectiva do entendimento do que é um sintoma, né? Não é só negatividade, engendra tudo isso, mas também na importância concedida, no caso da psicanálise, ao infantil, né? ao originário, na vida mental do adulto e no entendimento das vicissitudes da psicopatologia. Mas voltando então às afasias. Nas afasias, isso é 1891, Freud ele está falando de uma doença puramente neurológica, mas ele critica o localizacionismo cerebral com uma ideia que é a pedra fundamental da concepção psicanalítica dele, que ele vai desenvolver plenamente a partir de 1900, que tem a ver com a ideia de localização psíquica, né? E se vocês prestarem atenção, ele chega a essa ideia com o recurso a essas ideias que eu mencionei aqui en passant. E nas afasias, então, ele diz que é claro que as lesões que Broca e Wernicke tinham descoberto em certas áreas frontoparietais e tal, provocando aquelas afasias, certamente tinham um papel na precipitação da patologia, mas não de uma forma direta, ou seja, uma alteração num ponto significa exatamente aquela alteração clínica, mas pelo fato de que a lesão alterava o funcionamento da totalidade do sistema. Com o aparecimento da lesão, não é só uma função específica que é prejudicada, mas é o funcionamento geral do sistema, que então tem que regredir para padrões de funcionamento inferiores. Então, é essa totalidade dinâmica responsável pela integração dos processos e das funções envolvidos na fala, é isso que o Freud chama de aparelho de linguagem. E para ele, aí é a virada, isso é que é o toque de Midas dele, né?
Embora esse aparelho de linguagem ele esteja ancorado no funcionamento cerebral, ele está falando de neurônios, mas ele diz, esse aparelho, como ele tem a ver com as associações entre as associações do funcionamento das áreas, ele emerge do funcionamento neuronal, mas ele não é localizável em nenhum ponto do cérebro, nenhum lugar físico do sistema nervoso. Então, essa ideia do psiquismo como um aparelho de linguagem é a pedra angular e a grande novidade que o artigo de 1891, 4 anos antes do projeto, Freud escreve. Bom, chegamos então ao projeto em si, em 1895. Freud já tem quase 40 anos, todos nós sabemos que Freud era extremamente ambicioso, né? Ele tinha grandes desafios. Ele, em maio de 95, ou seja, já começando a escrever o projeto, ele escreve numa carta a Fliss, eu vou ler. Um homem como eu não pode viver sem um cavalo de batalha, sem uma paixão devoradora, sem, nas palavras de Schiller, um tirano. Encontrei um. A serviço dele, não conheço limites. Trata-se da psicologia, que sempre foi minha meta distante a acenar-me e que agora, desde que deparei com o problema das neuroses, aproximou-se muito mais. Então, é isso, essa situação aqui, eu acho que dá a dimensão, uma paixão devoradora. Qual era a paixão devoradora de Freud? Ele diz, cito de novo a ele nessa mesma carta, estou obcecado com 2 objetivos. Examinar que forma irá tomar a teoria do funcionamento mental se introduzirmos considerações quantitativas, uma espécie de economia das forças nervosas, e, em seguida, extrairmos da psicopatologia tudo o que puder ser útil para a psicopatologia normal. Aqui a gente tem um pouco a síntese do que foi o projeto de Freud. Produzir uma teoria, uma psicologia científica, uma psicologia para neurólogos, ou seja, uma psicologia científica adequada, inscrita nos cânones das ciências naturais, e, portanto, uma psicologia que pudesse descrever o psiquismo com uma linguagem natural. Uma linguagem natural, e aí começam as hesitações e os problemas do projeto. Que aqui ele diz, vejam bem, o que seria uma teoria do funcionamento mental se introduzirmos considerações quantitativas, uma espécie de economia das forças nervosas. E é isso que ele vai tentar, então, desenvolver com todo o desenvolvimento do projeto, que, volto a dizer, metodologicamente eu vou deixar para uma segunda oportunidade, mas já introduz aqui o que é um dos problemas de Freud, aliás, e não é só um problema de Freud, é um problema de todos os pesquisadores que se debruçam sobre o mesmo problema. Como fazer uma psicologia científica, como fazer uma descrição do psiquismo que seja, pelo menos, compatível com descrições naturais. Qual é um desses grandes problemas? É que Freud aqui fala das considerações quantitativas, mas do desenvolvimento do projeto, o tempo todo ele desliza para falar de considerações qualitativas, da experiência, né? Ele fala, por exemplo, de energia e tenta quantificar essa energia, mas ele, quando fala do neurônio, ele fala de uma partícula que é uma partícula física. Mas quando ele fala do funcionamento do neurônio, ele apela para o organismo, ele já está fazendo um salto. Como a gente vai ver, um salto que tem muito a ver, na minha opinião, com o que... Não só na minha opinião, eu sou daqueles que acham que tem a ver com o embaraço e o abandono que ele foi levado em relação ao projeto. De qualquer maneira, essa carta que eu li para vocês, ela é de maio. Vejam só, é em maio. Em outubro, ou seja, ele foi conversar com o Fliss, voltou no trem já escrevendo. No final de setembro, ele já tem os cadernos sendo escritos. Em 20 de outubro, ele está concluindo o trabalho, ele tem uma epifania. E eu acho que vocês conhecem esse trecho, mas eu acho que vale a pena ler. Cito: numa noite laboriosa da semana passada,
quando eu estava sofrendo aquele grau de dor que propicia as condições ótimas para as minhas atividades mentais, vejam só, as barreiras ergueram-se subitamente, os véus caíram e tudo se tornou transparente, desde os detalhes da neurose até os determinantes da consciência. Uma epifania mesmo, né? Tudo pareceu encaixar-se e as engrenagens se entrosaram e tive a impressão de que a coisa passara a ser de fato uma máquina que logo funcionaria sozinha. Os três sistemas de N neurônios, os estados livres e ligados de QN, a quantidade, que mais tarde vai chamar de libido, os processos primário e secundário, as duas regras biológicas de atenção e defesa, as características de qualidade, realidade e pensamento, o estado de grupo psicossexual, a determinação sexual do recalque e, por fim, os fatores que determinam a consciência como fundo da percepção, tudo ficou e continua correto até hoje. Naturalmente, mal consigo conter a minha alegria. Isso é quase uma experiência maníaca, né? Ele realmente teve essa experiência de achar que tinha descoberto a chave do entendimento do que era o funcionamento do psiquismo. Mais do que isso, né? A chave do enganchamento entre o neuronal e o psíquico. Mas, como toda crise maníaca, durou pouco. 2 semanas depois, a epifania dá lugar à depressão. E ele diz, 2 semanas depois, afliz, empacotei os manuscritos da psicologia e os atirei na gaveta, onde dormirão até o ano que vem, 1896. 3 semanas depois, ele diz, não entendo mais o estado mental em que imaginei a psicologia. Não consigo conceber como pude infligi-la a você. Para mim, parece ter sido uma espécie de loucura. Quando a gente lê o texto anterior, de fato, a gente tende a concordar, né? E esse texto que eu acabei de ler, ele é muito citado por todos aqueles que acham que Freud, com a interpretação, realmente jogou para trás a loucura, a maluquice de querer fazer uma ciência natural, etc. E tal. Esse texto é muito recorrente, todos vocês conhecem com certeza. Bom, então vocês veem, esse é um texto que é como se fosse um pináculo de um desenvolvimento de décadas de Freud. E a ambição a que ele chegou era, digamos, logicamente consequente em relação à sua trajetória. Ele esbarrou em problemas. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esses problemas. Mas, é preciso dizer, os problemas que Freud se deparou são os problemas que todos os que enveredaram pelo mesmo caminho se depararam. E hoje é que se começa a poder vislumbrar a possibilidade de redesenhar o problema de uma maneira mais prolífica do ponto de vista científico. A parede onde Freud bateu, todo mundo que foi por esse caminho também encontrou pela frente. De qualquer maneira, eu não vou falar não vou adentrar o projeto, mas eu acho que é interessante, nesse espírito de a gente ver como é que a presença do projeto se fez na posteridade desse abandono, né? Basta a gente fazer uma lista de alguns dos postulados principais presentes nesse texto, né? E vou fazer uma lista aqui apenas, né? O princípio de inércia e de constância, os processos primários e secundários, a experiência de satisfação, que ele descreve de uma maneira que é definitiva, né? A satisfação alucinatória e real do desejo, a descrição do eu e a sua função inibitória, as noções de energia livre e energia ligada, a separação entre percepção e memória, a ideia do pensamento como ação, eu ia dizer do sujeito, mas essa palavra é anacrônica, porque ele não usava isso, né, da mente ou do organismo, a ideia de trauma e de dor como excesso de estímulo, a noção de sonhos como realização de desejo, o caráter regressivo e distorcido dos sonhos e dos sintomas neuróticos, as noções de ocupação e desocupação, que se traduziu depois por aquela tradução infeliz de catexia e descatexia, porque é um termo grego que não quer dizer nada, né? Depois os franceses traduziram por investimento e desinvestimento, os conceitos de defesa primária e secundária, defesa normal e defesa patológica, os conceitos de princípio de prazer e princípio de realidade, enfim, todas essas coisas que fazem parte do tecido
conceitual da psicanálise, eles estão presentes no projeto. E vocês veem que, quando eu faço essa lista, logo a pergunta pode emergir: como é que, da discussão, por exemplo, sobre os sonhos como realização de desejo, é possível fazer uma descrição fisicalista, quantitativista de uma experiência como essa? Difícil. E ele tenta fazer, mas, evidentemente, esbarra nesses limites. E o que são os limites, de uma maneira geral, do projeto? A finalidade última do projeto é isso, é estruturar uma psicologia que seja uma ciência natural, ou seja, representar processos psíquicos como estados quantitativamente determinados por partículas materiais especificáveis, dando assim a elas um processo de caráter concreto e inequívoco. Hoje em dia, a capacidade que a gente tem de fazer isso é infinitamente maior. Qualquer um que já tenha visto uma ressonância magnética funcional sabe do que eu estou falando, né? Uma ressonância magnética funcional é uma representação de um processo psíquico como estados quantitativamente determinados por via indireta, pelo consumo de oxigênio e de glicogênio, e que dão aquelas cores de funcionamento de uma área e não de outra, né? Que é realizado por partículas materiais especificáveis. Então, isso que Freud imaginava poder fazer, hoje em dia, em grande medida, se faz. Você descreve as dimensões biológicas, materiais, quantificáveis de estados mentais e que cada vez mais se aprofunda. Não vou entrar nisso, porque a gente pode discutir mais adiante, mas vejam como esse objetivo de Freud ele não era fora de propósito. Mas há duas ideias principais em jogo no projeto, logo no início, vocês se lembram. Aquilo que distingue, isso é Freud falando, aquilo que distingue a atividade do repouso deve ser considerado como o quê? Que é a energia, né? Que é uma energia física, sujeita às leis gerais do movimento. Não era energia New Age, uma energia sutil, hinduísta ou budista, não. É uma energia sujeita às leis gerais do movimento, né? Newtonianamente falando. E, de outro lado, outra ideia em jogo é que os neurônios devem ser encarados como partículas materiais. Essa ideia dos neurônios, como eu já disse, é uma ideia inovadora de Freud na época, é muito precursora do que virá a ser a neurologia adiante. Mas vejam bem, uma quantidade sujeita às leis gerais do movimento remete a algo físico, remete às leis físicas. Enquanto o neurônio, por onde passa a energia, o neurônio já não é apenas físico. Por quê? Porque físico é a mielina da baía do neurônio. Físico são as células que estão ali, mas o funcionamento do neurônio, o neurônio é um conceito biológico e não físico ou químico. Então, nessa coisa simples do Freud, você vê como já estão misturadas coisas distintas. Dois pontos de vista, um ponto de vista mecânico, físico, material, quantificável, e o outro que é biológico, que envolve uma dinâmica vital que os fenômenos físicos não possuem. Então, existem dois níveis embrulhados no projeto que Freud não conseguiu destrinchar, nem conseguiu, digamos, integrar. E, volto a dizer, até hoje, ninguém. Quais são esses dois níveis de redução metodológica em ação no texto do projeto? Primeiro, o objetivo dele, a redução dos fenômenos físicos às suas bases orgânicas, biológicas. Ok, é isso que muita gente tenta fazer hoje. Depois, a redução dessas bases biológicas aos componentes físicos e químicos, dos quais, evidentemente, os fenômenos biológicos dependem para existir. Então, é claro que essas reduções elas são legítimas, né? Se eu quero estudar a depressão do ponto de vista orgânico, para entender qual é a dinâmica da serotonina, dopamina, etc., nos fenômenos fisiológicos que subjazem a melancolia, ou a depressão ou a mania, né? É claro que isso é legítimo. E é claro que, quando eu faço isso, eu reduzo experiência psicológica à base biológica. Mas, ainda assim, quando eu estou fazendo isso, nessa frase que eu acabei de falar, há uma outra redução implicada,
que é a ideia do biológico poder compor, ao mesmo tempo, o físico-químico, que é material, e é, digamos assim, neutro normativamente, de outra dimensão que é do organismo. Porque a serotonina, a gente fala de serotonina como se fosse uma coisa química, e ela é. Mas cada vez que a gente fala de serotonina, a gente não fala da serotonina fora do organismo. A gente fala da serotonina funcionando no organismo. Então, essa não é uma serotonina pura, é uma serotonina sempre numa dimensão biológica. E aí a gente vai adiante. E essa dimensão biológica, ela está, pelo menos no adulto consciente, mesmo inconsciente, na verdade, ela está dentro de uma totalidade que envolve a dimensão do psiquismo. Então, esse nível, esse salto, né, do físico-químico para o biológico e do biológico, orgânico, para o psicológico, que Freud achou, naquela frase dele meio maníaca, que tinha tudo encaixado, bom, até hoje ninguém conseguiu encaixar. E esse foi uma das sacações que ele viu, né? Ele viu que a linguagem das partículas materiais permite, pelo menos em tese, permite uma abordagem quantitativa e livre de contradições. Mas a análise dos processos vitais, ela exige abordagens não quantitativas, qualitativas, né? Que possam dar conta da dinâmica do organismo com o meio. E, como a gente diz, como o organismo, no caso de humanos falantes, pelo menos, não os dementes, talvez, não os fetos, ainda não tanto, mas nos falantes, ou nos imersos, porque os bebês não estão falantes, mas estão imersos no campo da linguagem, da interação intersubjetiva, esse organismo já está prenhe da dimensão do simbólico, é atravessado. Então, esses níveis, a articulação desses níveis é muito mais complicada do que Freud foi capaz de organizar em 1895. Então, é isso que leva Freud a abandonar o projeto, querer destruir, e entre 95 e 1900, entre 95 e 1900, ele se dedica, então, a construir o que ele acha não, ele descobre, ele sabe que é possível, que é uma linguagem que descreva a dinâmica subjetiva, a dinâmica psicológica, a interpretação dos sonhos. Ele, a meio caminho, entre o fim do projeto e a publicação da interpretação, ele já está fazendo a interpretação, ele ainda aflige, ele diz essa frase, esse período aqui, que também é muito conhecido, mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que isso é importante para a nossa discussão no final. Ele diz a Fliss: não estou de modo algum em desacordo com você, nem tenho a menor inclinação a deixar a psicologia suspensa no ar, sem uma base orgânica. No entanto, a parte essa convicção, não sei como prosseguir, nem teórica, nem terapeuticamente, de modo que preciso comportar-me como se apenas o psicológico estivesse em exame. Como se... porque ele sabe que o orgânico também está em exame, só que ele não consegue examinar direito. Por que não consigo encaixá-los, o orgânico e o psicológico, é algo que nem sequer comecei a examinar. Ou seja, é esse o abandono esse é o significado do abandono do projeto. Freud deixa de examinar esse encaixe que ele reconhece que existe, mas reconhece também que não tem condições de explorar. E de 95 a 900, então, ele vai cada vez mais, e as cartas de Freud, não vou citar aqui, são cada vez mais preenchidas por essa ideia de que do investimento dele na ideia da metapsicologia. E é curioso pensar, porque o projeto é uma metapsicologia, é uma tentativa de construção de uma metapsicologia, né? Mas uma metapsicologia com termos infrapsicológicos, neurais, né? E a metapsicologia que depois vai sendo produzida é uma metapsicologia também, porque é além da psicologia, mas é uma psicologia, é uma metapsicologia com termos suprapsicológicos, né? Por quê? Porque não se confunde com os termos da psicologia e da consciência. Mas, digamos, o fio da metapsicologia está presente. E essa ideia, então, de o que é que move, para onde Freud está se movendo e do que ele está querendo se afastar, está presente também numa outra passagem, já na interpretação dos sonhos, muito famosa também,
mas que eu acho que a gente poderia examinar, que é a seguinte. O que se nos apresenta nessas palavras é a ideia de localização psíquica. Lembre que ele está já em 1900. Ele já em 9 anos atrás ele tinha falado disso nas afasias. Irei desconsiderar inteiramente o fato de que o aparelho mental que nos interessa aqui, psiquismo, nos é também conhecido na forma de um preparado anatômico e evitarei cuidadosamente a tentação de determinar a localidade psíquica da forma anatômica. Permanecerei em solo psicológico e proponho simplesmente seguir a sugestão de que devemos figurar o instrumento que executa nossas funções mentais, o aparelho psíquico, como semelhante a um microscópico desse tipo. A localidade ou a localização psíquica corresponderá a um ponto no interior do aparelho no qual um dos estágios preliminares da imagem se forma. No microscópio ou no telescópio, como sabemos, estes ocorrem, em parte, em pontos ideais, ou seja, não materiais, não localizáveis objetivamente, nas quais nenhum componente tangível do aparelho está situado. Esse texto, ele normalmente é utilizado, eu quando comecei, a primeira vez que eu li a interpretação dos sonhos, os professores eles insistiam nesse texto como sendo a evidência de que Freud estava deixando de lado a ideia que ele, enfim, em 98 dizia para Freud que não queria deixar a psicologia suspensa no ar. O que ele, e a interpretação é essa, né? A de que aqui significa que o aparelho psíquico ele é um aparato ideal, ele não está localizado em nenhum tipo de substrato orgânico do cérebro. Mas se vocês acompanharam o raciocínio que eu estou aqui desenvolvendo com vocês até agora, vocês vão lembrar que desde 91, o que o Freud está dizendo é a mesma coisa. O que ele está dizendo é que o psiquismo, o aparelho de linguagem, como ele chama nas contribuições à afasia, e esse aparelho que ele metaforicamente associa ao aparelho fotográfico, né, o microscópio, telescópio e tal, ele serve como digamos assim, ilustração da tese dele, presente lá, de que o psiquismo, embora ele seja produzido pelo cérebro, na sua interação com o organismo, com o meio, com os outros, o que ele produz é o efeito de um resultado de associações de funções. Ele não está em lugar nenhum, ele não é localizável. E por isso ele diz, eu vou resistir à tentação de determinar a localidade psíquica de forma anatômica. Por quê? Porque ele acha que não é possível localizar de forma anatômica. Você pode localizar de maneira funcional, mas não anatômica, porque é como se ele já enunciasse uma tese ontológica. A ideia de que o psiquismo é um fenômeno emergente do funcionamento neural. Ou seja, depende para existir do funcionamento neural. Mas uma vez que ele emerge, ele não pode mais ser explicado, descrito exaustivamente pelo nível de descrição anterior, que é o nível neural. Então, a gente vê por ela, a gente vê como a discussão de Freud é muito mais complexa do que apenas essa discussão se ele é o Freud neurólogo ou Freud psicólogo. Essa oposição, eu acho, não é freudiana. O que Freud traz de interessante e de atual até hoje é exatamente a recusa dessa polaridade dicotômica. E essa polaridade é que está nessa discussão que, desde que o projeto foi publicado, nos anos 50, que está presente, né? O projeto representa uma ruptura ou uma continuidade? Muita gente diz, não, ruptura total. Octave Manoni disse essa frase famosa, né? O projeto é um manual de neurologia fantástica. Freud fala de neurônio, mas, na verdade, quando ele fala de neurônio, ele está falando de conceitos psicológicos. Garcia Rosa, entre nós, foi um que adotou essa mesma perspectiva, né? Outros, e eu só vou citar um que foi responsável pela publicação do Freud, que é o Strack, ele dizia ao contrário. Ele dizia que o espírito do projeto ele paira sobre toda a obra de Freud, né? Então, é como se há um outro autor, que é o Priebman, um americano, que diz que o projeto ele é uma espécie de pedra da roseta da história da psicanálise, porque é ali que você encontra os elementos que tornam possível você entender o desenvolvimento, de onde veio, né, e como foi se desenvolvendo
a teorização psicanalítica freudiana. Se a gente faz aqui uma coleção, um repertório de momentos na teorização freudiana em que ele alude a essa questão dessas relações entre o orgânico e o psíquico, eu acho a gente vai ver ilustrada essa complexidade a que eu fiz alusão agora há pouco. Por exemplo, já citei aquela carta de 98. Na introdução ao narcisismo, ele diz, vou citar um trecho, devemos nos recordar que nossas ideias provisórias na psicologia serão provavelmente um dia baseadas em uma subestrutura orgânica. Em 1914 ainda, na História do Movimento Psicanalítico, ele diz que, embora publicada em 1900, a interpretação dos sonhos já estava concluída, isso aí ele falando, já estava concluída em sua essência no início de 1896. Ou seja, ele abandonou o projeto em outubro de 95. Entre outubro e o início de 96, quando ele diz que a interpretação dos sonhos já estava concluída, não houve uma mudança radical. A interpretação dos sonhos é aqui uma espécie de desaguadouro do esforço que ele fez no projeto, retirado toda a pretensão naturalista que ele viu ser torpedeada pela inexistência de métodos capazes de dar à pesquisa e a tentativa dele de quantificação, de neurologização do psiquismo, a mesma riqueza que ele era capaz de fazer, de produzir na exploração psicológica, psicanalítica, que ele foi tecendo com os conceitos que, presentes no projeto, extraídos da sua roupagem neurológica, ele utilizou na metapsicologia agora, digamos, depurada de sua pretensão neurobiológica. Nas conferências introdutórias, em 1916 e 17, Freud falando, a estrutura teórica que criamos para a psicanálise é, na verdade, a superestrutura, uma superestrutura, que um dia terá que ser assentada sobre seus fundamentos orgânicos, mas nós ainda os ignoramos. Quer dizer, em 16 e 17, é um Freud que lembra muito bem o que ele estava querendo fazer no projeto. Só que 20 anos depois, ele ainda sabe que não vai conseguir fazer o que ele queria 20 anos atrás. Ainda nessa ocasião, na época em que ele está escrevendo os artigos da metapsicologia, no Inconsciente, um outro artigo que às vezes é utilizado como evidência da ruptura, né? E que, de novo, ele está falando sobre a localização do psiquismo. Ele diz, essa é uma questão difícil, a relação entre lugar psíquico e lugar anatômico, porque vai além da pura psicologia e toca nas relações do aparelho mental com a anatomia. Sabemos que, no sentido mais geral, essas relações existem, mas toda tentativa de partir daí para a descoberta da localização dos processos mentais, todo esforço de pensar as ideias como armazenadas em células nervosas e as excitações como viajando ao longo das fibras nervosas, fracassaram completamente. E ele está, de alguma maneira, falando do seu próprio projeto, né? O mesmo destino parece aguardar qualquer teoria que tentasse reconhecer, digamos, a posição anatômica do sistema CS, consciência, atividade mental consciente, como estando no córtex, e localizar os processos inconscientes nas partes subcorticais do cérebro. Há uma lacuna aqui que no presente não pode ser preenchida e nem é uma das tarefas da psicologia preenchê-las. De novo, vocês veem, 1915, e ele está dizendo uma coisa que já está, uma ideia que já está presente mesmo antes de 95, né? A ideia de que a gente não pode localizar anatomicamente a consciência estando no córtex e localizar inconsciente nas partes subcorticais. Por quê? Porque é a própria ideia de localização cerebral que ele está criticando aqui. Então, ele reconhece que existe uma lacuna, mas sabe que a psicologia, tal como era, enfim, tal como havia se desenvolvido na época, e que a própria psicologia que ele estava desenvolvendo, não era capaz de preencher por motivos metodologicamente evidentes. Em 1920, quando ele escreve Mais Além, que é uma virada muito importante, né, nos escritos metapsicológicos, a consolidação da segunda
utópica, ele diz uma frase que também é muito conhecida, vocês todos devem conhecer, mas vale a pena lembrar. As deficiências em nossa descrição provavelmente se desvaneceriam se já estivéssemos em condições de substituir os termos psicológicos por termos fisiológicos ou químicos. É verdade que esses também são apenas parte de uma linguagem figurativa, mas esta é uma com a qual e talvez mais simples. Ou seja, o Freud, em 1920, ele não rechaça a ideia de que, e hoje a gente teria até dificuldade de assinar embaixo isso, de substituir termos psicológicos por termos fisiológicos ou químicos, né? A gente, hoje em dia, falaria de compatibilizar termos psicológicos com termos fisiológicos, e não de exatamente substituir. Por quê? Por uma razão que ele próprio tornou evidente. É de que termos fisiológicos e termos químicos, eles são objetivos, eles não são normativos. Enquanto que os termos psicológicos são, por definição, normativos, ou seja, estão atravessados por tudo aquilo que opera por meio da linguagem. Inclusive os termos fisiológicos e químicos, quando analisados em organismos humanos, né? É o que desde Aristóteles se chama de a segunda natureza. Mesmo termos fisiológicos são abalroados, atravessados por termos psicológicos. Quem duvida disso, basta pensar no que significa você usar uma palavra ferina para atingir uma outra pessoa e você tem um termo psicológico qualquer alterando hormônios, alterando a suprarrenal, jogando adrenalina na corrente sanguínea de um outro. Então, mesmo quando você analisa a corrente sanguínea de alguém cuja adrenalina está a 1000, você não vai conseguir explicar isso se você não souber que aquela adrenalina foi jogada no sangue pela suprarrenal por um termo psicológico que alguém utilizou e que aquele organismo, aquela pessoa, ouviu. Então, para vocês verem como mesmo essa afirmação de Freud, ela pode parecer reducionista na sua ambição. Claro que eu estou carregando um pouco a tinta na crítica, mas apenas para enfatizar essa ideia de que a questão de Freud não era escolher entre uma coisa e outra, entre o neural e o psíquico, entre a natureza e a cultura, entre o sentido e a força. E eu acho que essa talvez seja uma das ideias mais peculiar, é a ideia mais peculiar, é o que faz a psicanálise se distinguir de todas as teorias psicológicas, cognitivistas e outras, né? Gestálticas, fenomenológicas, e etc. e tal, e ao mesmo tempo se distinguir do neurocognitivismo, etc. e tal, né? Essa ideia de que a psicanálise opera num entremeio, portanto, o que há de curioso na psicanálise não é a busca de ir para cá, sei lá, uma neuropsicanálise fundada neurobiologicamente, ou ir para lá, uma psicanálise estrutural embasada numa teoria do significante. Não, a psicanálise como campo de reflexão, de teorização e de prática, opera num campo onde essa polaridade ela não se resolve pela redução de um termo em detrimento de outro. Então, essa discussão que, desde o projeto, digamos assim, debatida, continuidade ou ruptura, eu acho que ela é um fio em torno do qual outras oposições elas também aparecem. Como eu disse, a oposição entre força e sentido. No campo do psiquismo, né? O que opera? É a força ou é o sentido? Entre sedução real, fantasia. Entre determinismo, mesmo que seja um determinismo psíquico, e acaso, liberdade. Entre a dimensão econômica do psiquismo, ou a abordagem econômica do psiquismo, e uma abordagem heurística, hermenêutica, interpretação, entre uma explicação mecânica e a interpretação. São apenas exemplos que reproduzem em outros termos, em outros campos e com outros olhares, essa mesma distinção entre neuronal e psíquico.
que de alguma maneira, e vou terminar agora, que de alguma maneira eu penso que mostram ou ilustram a inserção da aventura psicanalítica, da aventura freudiana, no contexto de sua origem. O Freud, como eu disse no início, ele emergiu como um pensador no final do século XIX. É preciso a gente lembrar que no final do século XIX foi o momento em que a divisão entre as ciências da natureza e as ciências do homem, as humanas, essa divisão se consolidou. Em grande parte, como uma reação ao avanço incoercível do materialismo e do fisicalismo, do determinismo inscrito no horizonte da modernidade, né, que fez com que o discurso das ciências duras, da física, se constituísse um pouco, no limite da física, né, na física, química, etc., se constituíssem, e mesmo a biologia, se constituíssem como, digamos, as ciências que merecem esse nome, digamos assim, por refletirem, serem capazes de refletir no plano do pensamento o real da natureza, né? O surgimento, Dilthey é a figura mais importante, né, desse movimento, de alguma maneira ecoa, né, a resposta ou a reação romântica aos exageros do movimento iluminista, de predomínio da razão como atributo universal do homem, que foi consolidado no século XVIII com a Revolução Francesa, com toda, digamos assim, o pináculo daquilo que, desde o início do século XVI, vai se constituindo como a modernidade. Então, de certa maneira, a descrição do homem como racional chega ao ápice no século XVIII. No século XIX, a gente tem esse contraponto da paixão, da razão, do romantismo, etc. E Freud, de alguma maneira, é herdeiro dessas duas coisas, né? Porque, por um lado, ele é um iluminista, que ele se acha um cientista, e ele quer fazer da psicanálise, pelo menos no momento do projeto, uma ciência natural, né? E como a gente viu nessas citações, ele jamais abandona a ideia de que a psicanálise pode, de alguma maneira, se articular de alguma forma com alguma descrição objetiva, né, da vida psíquica. Mas, ao mesmo tempo, ele é influenciado pelos poetas, ele é influenciado pelo digamos, o lado romântico da modernidade. E talvez a coisa mais, talvez o conceito que mais expresse isso de uma maneira mais bruta é a própria ideia de pulsão de morte, né? A pulsão de morte aparece aí como uma espécie de antídoto contra qualquer pretensão de descrições totalizantes, de descrições definitivas do psiquismo, do ser humano, do psiquismo como um todo, do psiquismo individual, da experiência, a experiência humana em geral e das experiências humanas singulares, né? Essa ideia de que, e que foi, claro, a posteridade freudiana desdobrou isso até a gente chegar à obra lacaniana, que girou muito em torno dessa noção de pulsão de morte, dando a ela um estatuto sem o qual a gente já não consegue, a gente não, porque muita gente dispensa a importância da pulsão de morte, mas pelo menos a ideia de que há uma radicalidade na versão psicanalítica da experiência humana que radica nesse descarrilhamento potencial sempre presente, nessa inadequação do psiquismo à ordem vital, que só caracteriza seres que têm linguagem. É a linguagem que opera essa cisão, né? Então, quando a gente começa a observar como é que Freud emergiu como pensador e como é que a psicanálise se desenvolveu ao longo desse tempo, eu acho que a maneira mais, pelo menos até hoje, a maneira como eu entendo ser mais interessante discutir esses tópicos que a gente está aqui conversando é exatamente o de tentar compreender essa cartografia na qual essa discussão sobre naturalismo e antinaturalismo se conjugou nesses 100 e poucos anos, e qual é o lugar que cabe à psicanálise
nesse debate. Para mim, certamente não é o de se colocar num polo ou no outro, recusando o oposto. Né? Do ponto de vista, se a gente quisesse fazer uma caricatura, você encontra caricaturas do que seria uma psicanálise que rechaça o biológico numa espécie de ênfase absoluta do estruturalismo, por exemplo, enquanto que você encontra o oposto disso em certas versões de neuropsicanalistas que supõem poder fazer essa redução da complexidade psíquica a funcionamento biológico e tal. É claro que eu estou fazendo aqui uma caricatura, talvez nem devesse fazer isso, porque isso a gente talvez só tenha tempo de conversar no debate, porque uma das coisas que mudou nos últimos 20, 30 anos foi a própria ideia de natureza, a própria ideia de biologia, e só para terminar mesmo, que faz com que hoje em dia a noção de natureza incompleta, natureza incerta, de natureza não toda, para usar a expressão lacaniana, faça sentido. E não faça sentido apenas para nós, psis, faz sentido para biólogos. De modo que, num horizonte como esse atual, a discussão que Freud tinha, ela no seu princípio permanece candente, mas os termos, as cartas que a gente tem na mesa, se tornaram muito mais complexos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, talvez até como uma espécie de estímulo para que quem ainda não se debruçou sobre o projeto e sobre esse debate possa se animar e, quem sabe, se aventurar por aí. Obrigado. Então, agora a gente pode conversar e ver o que vocês têm para comentar, redarguir, discordar, etc. Benilton, posso fazer uma perguntinha? Uhum. Até hoje, me parece que existe um gap entre o campo fisiológico e o campo simbólico, e que até hoje se tenta preencher esse gap, e eu não sei se alguém já conseguiu isso, porque no momento quando você diz que a parte virtual, né, se desprende do neurônio, digamos assim, o que acontece para que isso se processe dessa maneira? E que transformação é essa que eu acho que os neurocientistas estão tentando fazer até agora, eu acho, não sei se já conseguiram, e que Freud parece que teve correndo atrás disso e tampouco ele conseguiu, e para mim é algo absolutamente incompreensível. Como é que de uma função emerge um campo absolutamente, um campo simbólico, a palavra, o símbolo, o pensamento, ideias, fantasias, etc. Para mim é um mistério total. Olha só, essa observação, essa pergunta que você fez é a pergunta talvez a mais desafiadora que a ciência, não é só a ciência do psiquismo, né? A ciência, de uma maneira geral, tem, não é nem a questão do inconsciente, é a questão da consciência. É a pergunta por que é que de partículas objetivas, materiais, físico-químicas e mesmo tecido vivo, como é que emerge isso que é a consciência? A consciência no sentido mais simples, né? É eu ter a consciência de que estou vendo vermelho. Existem aparelhos físicos que distinguem vermelho de outras coisas, claro, né? Células fotoelétricas distinguem movimento, mas existe um ser ali que tem a experiência de ver vermelho? Não. Você, para poder ter essa consciência, você precisa ter alguma coisa que é um substrato neurobiológico desenvolvido a ponto disso, porque uma lesma não tem, mas um mamífero todo tem, né? E que permite que você tenha esse modo de relação com o mundo, que é pela consciência. Hoje em dia,
existem muitas teorias disputando uma explicação como projeto de explicação para essa pergunta, né? Vou citar apenas uma, que para quem não conhece, é um pouco esdrúxula, mas que ela não é possível de ser eliminável, que é a teoria do panpsiquismo. É a teoria que é muito conhecidamente defendida por muitos filósofos da mente. Um deles é David Chalmers, um sujeito que já esteve aqui com a gente muitas vezes. Ele é um cara conhecido no mundo inteiro. Se vocês botarem no Google, vocês vão poder ver as defesas que ele faz dessa ideia. A ideia de que nós nunca vamos responder essa pergunta do jeito que a gente está tentando responder. Porque, para ele, qual é o problema? É que a gente está tentando entender a consciência como sendo produzida pelo cérebro. E, na verdade, essa é apenas uma hipótese. Existe outra hipótese, que é a de pensar que, e essa ele, muita gente defende, a ideia de que a consciência é uma espécie de propriedade do universo, como a gravidade, como o eletromagnetismo, né? Você não concebe o universo sem gravidade ou sem o magnetismo. Então, para ele, uma hipótese plausível é de que a consciência seja desta ordem ontológica. E o que faz com que a gente tenha consciência mais sofisticada é a sofisticação biológica da nossa espécie. Mas mamíferos mais abaixo de nós têm formas de consciência, e, segundo essa teoria, você vai tendo seres mais simples, e eles vão tendo formas mais simples de consciência, até o ponto em que tudo que há no universo teria um grau não zero de consciência. Mas é claro que, quando eu digo isso, você já pode estar pensando, mas aí a própria ideia de consciência se transformou, de fato. Porque aí a ideia de consciência que eu tenho, que a gente tem, e que sei lá, um caranguejo tem, e que uma bactéria tem, seriam completamente diferentes. Mas vejam como é que essa discussão ela é muito especulativa. O fato é que, tirando esse comentário, que é um comentário somente para mostrar como essa discussão ela é muito candente e sem resposta até agora, o fato é que essa pergunta ela tem uma dimensão ontológica importante, mas não interessa a todo mundo. Mas ela pode também ter uma importância clínica, e aí eu acho que interessa a todo mundo, né? E o que seria, por exemplo, o campo de exploração clínica dessa ideia, de como é que a fisiologia produz psicologia, se a gente fosse resumir, né? Hoje em dia, nós sabemos, com as tecnologias de exploração visual do funcionamento cerebral, muito mais coisas do que se sabia há 30 e poucos anos atrás, né? A gente é capaz, hoje em dia, de saber quando determinada pessoa tem determinado tipo de estado psíquico. E por que a gente sabe disso? Porque a gente cada vez mais está sendo competente em associar estados psíquicos a funcionamentos neurobiológicos sem os quais esse estado psíquico não emerge. Isso é importante do ponto de vista não só da pesquisa, mas pode ser importante também do ponto de vista da clínica. Um autor que eu acho é muito rico, não é nem psicanalista ele, mas ele é muito rico porque ele tem essa mesma intuição, é o que eu citei, o Oliver Sacks. Oliver Sacks, quem já leu os livros dele sabe, ele é um escritor maravilhoso, e os casos clínicos que ele apresenta são casos sempre de pessoas que têm problemas neurais e cuja vida é transformada. E como ele é um neurologista dinâmico, o que interessa a ele é como é que um AVC numa certa região, por exemplo, produz tem um famoso caso, o caso HM, o caso de um sujeito com 25 anos teve um AVC numa certa região do cérebro e, a partir daí, ele nunca mais teve memória de fixação. Ele só conseguia se lembrar do que tinha vivido até os 25 anos. E morreu velho ele, né? Era um sujeito que vivia entre médicos, era pesquisado o tempo todo, etc. E tal. Entender o funcionamento do HM é claro que é muito importante para poder compreender fenômenos que podem atingir a todos nós, problemas ligados à operação da memória, por exemplo, né?
E as descobertas têm sido feitas com uma velocidade que, quando a gente vai ficando velho, lamenta, porque ela é lenta, mas têm sido feitas. Então, se a gente se faz a pergunta do ponto de vista ontológico, é uma pergunta em aberto. Há teorias, e eu acho que, para mim, é um tema muito interessante, né? Eu tenho as minhas preferências. Eu acho que Freud, se vocês perguntarem qual era a posição de Freud em relação a teorias da relação corpo-mente, eu acho que Freud tinha ele não tematizou isso, mas a maneira como ele aborda é uma maneira que pode ser chamada de monismo de duplo aspecto. Monismo por quê? Porque eu acho que ele era um naturalista, ele era um materialista, ele não era um dualista no sentido de acreditar que o espírito, o psiquismo, a consciência fossem algo não material. Ele jamais abdicou da ideia de que isso tudo aparece como efeito de uma função biológica. Mas o duplo aspecto está em que, como a gente não é Deus, Deus é a ideia do ponto de vista absoluto. Ver as coisas como elas são. Nós não. Nós tecemos redes de significação com significantes e jogamos no real para poder capturar alguma coisa que a gente chama de realidade. Ou seja, nós somos seres de perspectiva. Então, a mesma experiência psíquica, ela é descritível de forma legítima em vocabulários distintos e que produzem, então, ontologias distintas. Uma delas é a neurobiológica, outra é a psicanalítica, outra é a fenomenológica. Qual delas é a que mais propriamente descreve a realidade psíquica? Resposta: essa pergunta está errada. Por quê? Porque você acreditar que existe uma resposta correta a essa pergunta, qual é a teoria que descreve verdadeiramente o que de fato é o psiquismo, é você acreditar no equívoco, acreditar que a linguagem, a teoria, o conceito, ela seja um espelho da realidade. E ela não é. A linguagem não espelha a realidade. A linguagem configura o real e torna visível uma realidade. Se a gente parte desse princípio, então, o nosso debate, por exemplo, com neurobiólogos, com cognitivistas, com fenomenólogos, com qualquer tipo de gente, não é saber quem está certo ou quem está errado. É saber quem tem, para aquela situação que se apresenta, o vocabulário e uma estratégia de abordagem heuristicamente mais rica, pragmaticamente mais eficaz do ponto de vista da clínica. E isso faz, inclusive, com que a gente seja capaz de delimitar quais são as áreas, tanto da investigação quanto da intervenção clínica, em que nós, operadores da palavra, podemos ser razoavelmente competentes e quais são as áreas em que há outras abordagens que podem ser, eventualmente, mais competentes do que as nossas. Se a gente pensar, por exemplo, nas franjas da nossa clínica, da nossa atividade clínica, nesses pacientes, aqueles onde é pá em torta, aqueles que todo mundo que já viveu algum tempo na clínica tem experiências para contar, né? De pacientes que são muito resistentes à mudança, que têm uma dificuldade enorme de se deslocar subjetivamente, de se reconfigurar emocionalmente. E, é claro, você pode sempre fazer uso de interpretações para poder compreender a resistência, mas muitas vezes, eu pelo menos penso assim, eu concordo com aqueles que acham que muitas vezes a gente está lidando com um tipo de resistência que ultrapassa o campo da dinâmica psíquica relacional apenas. Porque não abrir a porta para a possibilidade de que haja dificuldades na clínica que tem a ver com essa radicação do psiquismo no organismo, eu acho, é exercer um reducionismo tão equivocado quanto de um psiquiatra biológico que acha que a única coisa que importa são moléculas e neurônios, e que toda a vida relacional é perfumaria, ou é epifenomênica. Entende? Então, nesse sentido, é que eu acho que essa discussão ela é muito cara para nós, não só do ponto de vista teórico, porque eu acho, como Freud, eu diria, que as nossas teorias, as nossas metapsicologias, que são esses conceitos básicos, né, sobre os quais
se constrói uma visão do o que é o psiquismo, o que é a experiência subjetiva, né? Como é que se organiza o sofrimento, e, claro, a dimensão clínica, que é como é que a gente, com essas ferramentas, opera de modo a tornar a vida mais interessante, como diria Freud, né? Para os nossos clientes. A gente tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista pragmático, precisa estar sendo capaz de dialogar com as áreas de conhecimento que estão avançando lá com os vocabulários dele, com os métodos de pesquisa deles, na elucidação dos fenômenos subjetivos. E eu acho que a biologia da mente é uma área que avançou de maneira extraordinária nas últimas décadas, né? Agora, a gente está vendo uma coisa que, não sei se vocês já andaram discutindo, mas eu já, né, converso com alguns colegas e tal, que é o surgimento do que há 5 anos começou a se chamar de fenótipo digital, psiquiatria computacional. Essas expressões não existiam há 5 anos atrás, e hoje existem. E o que é que significa psiquiatria computacional ou psiquiatria de precisão? Ou fenotipagem digital. Eu vou falar um pouco, eu sei que alguns de vocês já conhecem isso, eu vou chover no molhado, mas só para quem ainda não está familiarizado, com o avanço das tecnologias de comunicação, de redes sociais, a popularização da internet, que cada vez mais todo mundo tem acesso a elas e, portanto, cada vez mais navega deixando rastros, pegadas digitais, etc. E a associação de Big Data, ou seja, produção maciça de informação, misturado com inteligência artificial e algoritmos, o fato é que hoje já existem softwares, algoritmos, capazes de detectar com precisão maior do que a escuta de pessoas humanas, analistas ou psicólogos, por exemplo, diagnósticos precoces de esquizofrenia em adolescentes, depressão, ideação e risco de suicídio. E vejam, eu não estou falando nem de biologia, estou falando de massa de informação capturada pelas nossas andanças nas mídias e nos teclados, etc., que fornecem para observadores neutros, que são os algoritmos. Não sou, eu estou botando asterisco no neutro, porque o algoritmo não vem de nada. O algoritmo é feito por alguém. Então, esse alguém tem um viés. Mas o fato é que, se vocês quiserem, depois eu posso passar indicações de artigos que são muito interessantes. Colegas nossos, psiquiatras e psicólogos, aqui no Brasil fazem isso. Tem um artigo que foi publicado há uns 3 anos atrás, que virou um clássico, em que três colegas lá dois são psiquiatras, um é neurologista, conseguiram fazer um experimento que eu vou resumir muito rapidamente. Eles pediram algumas dezenas de adolescentes para contarem um sonho, um relato de 30 segundos de sonho. 30 segundos, conta um sonho. Pega a gravação e bota a gravação num software que analisa, não é a semântica, ou seja, não é o sentido, não é o que aquela experiência foi para aquela pessoa, analisa a sintaxe, a maneira como as palavras no relato se articulam. E a partir dessa análise operada pelo computador, né, pelo algoritmo, o algoritmo, então, detectou quem, de acordo com o algoritmo, tinha a chance de desenvolver um surto esquizofrênico 6 meses depois. Fecharam os envelopes e deixaram para abrir depois. Quando abriram os envelopes, o algoritmo tinha acertado 100%. É surpreendente, né? Quando eu li sobre isso, eu não pude acreditar. Depois eu vi que, de fato, acontece. Nós, se vocês pensarem bem, nós o tempo todo estamos, digamos assim, o nosso inconsciente está o tempo todo se revelando. A gente só tem que ter olhos para ouvir, olhos para ver, ouvidos para ouvir. E agora a gente tem umas máquinas que escutam muito mais do que a gente e que veem muito mais do que a gente. E que, portanto, são capazes de detectar, por exemplo, como é que você detecta o surgimento muito antes da pessoa começar a se queixar de verdade, de depressão ou de demência? Porque você não, o algoritmo é capaz de
computar hesitações na maneira como você tecla, o tipo de adjetivo que você passa a usar, que tipo de poema você está preferindo ler, que tipo de música você bota para escutar, que tipo de autores você começa a pesquisar. E por aí vai. Tudo, tudo, tudo. O inconsciente está o tempo todo se revelando. O que a psicanálise inaugurou foi um modo muito particular de acolher isso. Agora, não é o único. Não é o único. Todo mundo sabe que grandes xamãs, grandes pais de santo, grandes pessoas digamos, de competência espiritual, que são capazes de ter, enfim, de estabelecer relações com as quais se estabelece relações transferenciais importantes. A transferência não é só, não opera entre a gente, opera o tempo todo. Né? E se opera o tempo todo é porque também isso cria um canal em que as formações do nosso inconsciente estão o tempo todo sendo desaguadas. E é o ambiente, a orelha de um, o olhar do outro. E agora essa maquinaria toda captura e, claro, você imagina, há muitas coisas que podem ser muito boas disso que eu desse mundo digital que eu estou dizendo, mas imaginem a capacidade de manipulação e que isso implica também. Mas isso já é uma outra discussão para a gente ter outro dia. Eu estou aqui falando demais a partir de uma pergunta da Vera e me distanciei até do projeto. Mas eu acho que por que eu acho que eu fui por essa cadeia de associações? É porque eu acho que assim, eu acho que se Freud estivesse vivo hoje, ele estava interessado em neurociências, ele estava interessado em computação, ele estava interessado em tudo que pudesse ampliar a riqueza do olhar e da escuta dele para entender o psiquismo humano e as suas vicissitudes. Eu acho que a gente deve se inspirar no espírito dessas pessoas, no espírito de Freud, sabe? Não tinha medo de errar, não tinha medo de dizer vou construir uma ciência natural do psiquismo, achei tudo, a máquina está tudo funcionando, 3 semanas depois, não, está tudo errado, isso aqui não vale nada, vou fazer outra coisa. Entendeu? Primeira tópica, não, mas a primeira tópica não resolve, vamos fazer uma outra aqui, pulsão de morte. E a mesma coisa, Lacan, estruturalismo, o significante, não, o real, o real. Eu acho que a vitalidade do campo psicanalítico depende de a gente errar, depende de a gente não ter medo de experimentar, de inventar formas de compreender o psiquismo humano e que ajudem a gente a ser digamos assim, interlocutores, no limite, interlocutores não escanteáveis de quem quer que esteja falando sobre vida subjetiva no momento. O Zizek, Slavoj Zizek, ele que não é um psicanalista, mas é um filósofo lacaniano de 4 costados, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz isso, falando sobre as neurociências, né? Ele é um lacaniano, ou seja, ele é um sujeito que acha que Freud, a lição freudiana principal é o antinaturalismo, é a ideia de que o ser humano pela incidência da linguagem, ele é justamente o ser que é da natureza, mas é antinatural, porque a linguagem modifica completamente a ordem vital do humano. É esse cara que diz isso. E ele, ao mesmo tempo, ele é um leitor voraz de todas as pesquisas reducionistas no campo da neurociência. E agora acabou de escrever um livro sobre o mundo digital. E, para ele, a psicanálise agora é que ele está podendo ser uma interlocutora importante. Por quê? Porque hoje é mais fácil de entender o que há de específico da psicanálise do que nos anos 50, onde era facilmente alocável no campo das ciências humanas, no campo da interpretação, no campo da linguagem, etc. Não, a psicanálise lida com o psiquismo, e o psiquismo implica isso tudo que a gente está mencionando agora. Implica o biológico, implica a linguagem, implica hoje qual é o meio ambiente que nós vivemos hoje, o mundo em que nós respiramos hoje, é um mundo cada vez mais atravessado pela ordem digital. A realidade ela é cada vez mais uma mescla de realidade objetiva, dura, presencial, vamos dizer assim, e digital. Isso começou agora e vai cada vez mais ser assim. Né? Essa tecnologia... Bom, eu estou falando demais, porque eu fico entusiasmado com essa ideia de que nós precisamos ter
essa curiosidade assim, sem freios, sabe? E esse espírito de tentar... porque, no fundo, voltando à metapsicologia, a metapsicologia, para o próprio Freud, era um conjunto de noções necessariamente a serem revisadas o tempo todo, por conta do impacto da experiência clínica, sobretudo. E a experiência clínica não se dá no vácuo, ela se dá no mundo, num ambiente real, humano. O ambiente real humano dos anos 2020 tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa completamente diferente do mundo real, do mundo humano de 1920. Então, se há, de novo, na subjetividade, questões ou traços, elementos, conceitos que são universais, inconsciente, recalque, pulsão de morte, por aí vai, você tem outros conceitos que são típicos de um determinado momento. A gente vê isso na mudança do nosso vocabulário, no predomínio de certos padrões e estratégias clínicas que foram mudando, né? Toda a teorização da neurose, que durante os anos 50, 60, quando eu comecei a estudar, não foi nos anos 50, 60, mas foi nos anos 70 e tal, ela esperou muito tempo, eu tive que esperar muito tempo, até que o universo psicanalítico começasse a preencher na sua teorização a lacuna deixada por aqueles pacientes que era a psiquiatria quem tomava conta. Os pacientes borderline, os pacientes psicóticos graves, os pacientes que você não sabe nem encaixar direito onde é que estão no campo das estruturas. Então, é preciso que a gente, eu acho, faça sempre esse movimento, e é nesse sentido que eu acho que o espírito do projeto ele é muito vivo até hoje. Desculpem, eu tenho esse problema linguístico de, não sei como é que chama, mas de matraquear. Cadê a Vera? Estou aqui. Foi maravilhosa a resposta, né? Obrigado por chamar isso de resposta. Bom, não sei se tem alguém que queira fazer mais um comentário, mas eu acho que você já ultrapassou até o tempo que você tinha disponível. E se você quiser fazer uma última despedida ou qualquer coisa, nós, de qualquer maneira, te agradecemos milhões e ficamos sempre muito honrados com a sua presença e, e esse brilhantismo que você tem, né? Não, Vera, eu queria agradecer a vocês, a paciência aí, a atenção de vocês, e dizer que eu sempre gosto de estar com vocês, porque me sinto muito à vontade para fazer essa coisa que nem sempre é muito fácil, né? Que é a de fazer esse exercício de alinhavar ideias, de fazer um exercício de pensar, né? Sem estar defendendo necessariamente um ponto de vista, sem pretender encerrar, no sentido de apresentar uma visão fechada, um mero exercício. Como dizia Milor Fernandes, livre pensar é só pensar. Eu acho que, em certos ambientes, eu acho que existe essa atmosfera em que essa coisa é possível, né? Essa experiência é possível. Então, assim, com vocês, é sempre possível. Eu gosto disso, sabe? E pode ser que amanhã eu fique pensando que disse isso aqui, não concordo, isso é uma besteira e tal, falei errado, né? Mas não importa, porque acho que é isso.
Acho que isso aqui é interessante. Então, muito obrigado a vocês. Até uma próxima. Muito Nós bom, cara. agradecemos. Maravilha, Penilton. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.